Não Só queria coloquei dar, para gravar para a gente deixar registrado esse momento que é muito especial. Com certeza. primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho muito bom sempre poder estar, né, em algum apostolado do Reino Christi, né? Eu sou membro do Reino Christi desde 2008. E dentro do Reino Christi, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, né? E então eu faço parte da seção de senhoras de Jundiaí, no estado de São Paulo. Eu participo acho que de dois apostolados, e os dois apostolados têm relação com Maria, né? É o Mãe Amável, que eu vou falar sobre ele bem no finalzinho, e do Mãe Amável surgiu um outro apostolado que se chama RC Meu Lugar, que daí é para apresentar o Reino Cristo. Mas quando eu falei de dois referentes a Maria, é que eu também faço parte, daí não é um apostolado, mas nasceu dentro do Reino Cristo, que é uma comunidade que se chama Ave Maria, é uma comunidade de mães espirituais de sacerdotes. Então, por que que não é um apostolado? Porque a maternidade espiritual é uma vocação. Apostolado, às vezes a gente deixa, né? Ah, eu participei do Sonhando em Família, ah, mas não está dando mais, então eu vou ter que parar. E como a maternidade espiritual é uma vocação, então não é um apostolado, porque a gente nunca vai deixar de ser, né? Então, são duas coisas referentes a Maria e o RC Meu Lugar, que tem muito a ver com o Reino Cristo. É para que a gente possa apresentar para aquelas pessoas que não conhecem e que querem conhecer, a gente apresenta o Reino Cristo. Então, essa sou eu, sou casada há 41 anos com o Eduardo, temos dois filhos, Rafael e Marina. Rafael já casado com a Bruna. Que mais? Eu sou psicóloga, atendo mais adultos e casais, né? Não atendo criança nem adolescente. Acho que eles não, acho que eu não tenho muita pegada com eles porque já estou na época de ser avó, né? Então eu falei, não, com criança eu só vou cuidar como avó, mas não como psicóloga. Então vamos lá. Então, como é o mês de Maria, né? Ele me falou, é algum tema sobre Maria. Eu falei, falar de Maria é muito bom, né? Então, não é tão, é assim, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque é muita responsabilidade, né? Falar de Maria. Peraí, pronto. Estão vendo a Sim, tela? Sim, Ó, Sim, sim. sim, sim. nosso tema é aprender com o sim de Maria. E o que que nós vamos fazer nessa formação? Nós vamos caminhar através do Evangelho de Lucas, quando ele apresenta Maria, né? Então, se a gente pensar, nós vamos acompanhar os mistérios gozosos. Então, eu definiria não, Maria poderia ser definida em três frases, tá? Então, Maria silenciosa como a paz, atenta como um vigia e aberta como uma mãe. E eu vou citar essas frases algumas vezes. Então, quando que aconteceu o primeiro chamado primeiro de Maria, né? Na verdade, foi no coração do Pai, porque Deus a sonhou, Deus a sonhou. E Deus escolheu Maria desde sempre. Ele sabia que ele a forjara para ser a mãe de Jesus, né? E às vezes a gente pensa, puxa vida, né? Deus pensou em Maria, mas Deus também nos amou desde sempre e nos sonhou desde sempre. E o que que ele espera de nós? Porque Deus,
Ele sonha conosco, ele nos ama, ele já faz planos para nós. E o que que ele espera de nós para que ele possa cumprir todos os sonhos que ele teve para nós? Ele espera isso. Ele espera o sim que Maria deu a ele. Um sim, não, e Maria, sim, ela nunca precisou de explicações. O sim dela era resoluto e maduro. Então, é esse sim que Deus espera de nós. Mas daí a gente fala assim: ah, mas é impossível, né? Maria, Maria, como que eu vou dar um sim como o dela? É que a gente esquece que Maria é uma criatura como nós. Ela recebeu graças especiais? Sim, recebeu. Era necessário que ela recebesse graças especiais para que ela pudesse assumir a missão a que Deus a chamou. Então, ela nasceu sem pecado. Isso é uma graça muito especial. Agora, a gente tem que saber que a Maria não foi dada a graça dela conhecer tudo. Não, ela não conhecia. Para ela, também tudo era desconhecido. As coisas eram incompreensíveis para ela. Então, o sim dela foi em cima do desconhecido, mas era um sim livre e incontestável. E é esse sim que nós queremos aprender com Maria. Nós precisamos aprender a crer sem conhecer. Esse é o segredo, né, de Maria. Maria, ela nunca precisou conhecer. E é isso que Deus quer de nós, que nós digamos sim ao que Ele nos oferece a cada dia, ao que Ele nos propõe a cada dia. A gente precisa confiar que Ele sabe escolher para nós o que é melhor para nós. Mas tem um detalhe: Ele não quer escolher por nós. Ele nos fez livres. E para responder ao que Ele nos oferece, ou aquilo que Ele permite acontecer para nós, de uma forma livre. A nós cabe, como um dia coube a Maria, crer e dizer sim a Deus. E a narrativa de Lucas, desde o anúncio do anjo a Maria até o momento em que José e Maria encontram Jesus no templo, vai nos mostrar quantos sims Maria deu. Porque a gente tem sempre na mente, né, que o anúncio do anjo a Maria foi o sim de Maria. Mas a gente vai ver que Maria deu sim o tempo todo. Então, nós vamos percorrer o mistério da alegria, né? Da nossa alegria. E o primeiro, sim, que nós conhecemos é o da Anunciação. Então, há um chamado, para você dar um sim, tem que haver um chamado. E ela deu um sim ao próprio mistério. E agora eu gostaria de convidar vocês a entrassem no momento de contemplação, para que a gente consiga penetrar o coração de Maria. Então, o anjo entrou onde ela estava. E onde estava Maria? Alguns dizem que ela estava em sua casa, alguns dizem que ela estava no campo, nas montanhas, à beira de uma fonte. Muito se diz, mas não se tem absolutamente certeza. Mas uma coisa a gente sabe, que nesse momento, a vida dessa mocinha, né, quase uma menina,
Uma mocinha de campo, né, do campo, foi interrompida. Nesse momento, a vida dela teve um novo começo. Esse novo começo foi surpreendente. E esse novo começo aconteceu por uma visita extraordinária, a visita de um anjo. Imaginem receber a visita de um anjo. Anunciação, o chamado. E o anjo, ele chega e fala: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E algo muito especial já existe nesse, nessa primeira fala do anjo. Ele não chama Maria pelo nome. Quando ele anunciou a Zacarias, ele falou: Zacarias, não temas. Ele chamou Zacarias pelo nome. E é interessante que aqui é cheia de graça. É como se o anjo quisesse nos falar: Maria é cheia de graça. E o anjo continua: o Senhor é contigo. Maria certamente se espantou. Deve ter ficado confusa com essas palavras. Ela não compreendeu. E ela nos mostrou pela primeira vez o seu silêncio. Um silêncio que medita, um silêncio que não é estéril, é um silêncio fecundo, é o silêncio de Maria. Maria, silenciosa como a paz. E o anjo continuou: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Naquela época, pelos profetas, já havia sido anunciado o nascimento do Salvador. E é claro que no imaginário das mulheres daquela época, todas sonhavam com isso. Todas sonhavam com isso. Mas certamente Maria não sonhava com isso, porque ela era muito humilde para pensar em ser a mãe do Salvador. E quando ela ouve isso, ela pergunta: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? E o anjo responde: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ela não duvidou. Ela perguntou como se fará. Não falou, mas isso não é possível. Ela perguntou como vai ser, né? Como que vai acontecer isso? E quando o anjo lhe diz que seria por meio do Espírito Santo, de novo, dá para imaginar que ela teve que tomar alguns instantes, não para pensar se ela deveria aceitar. Seu sim à vontade de Deus sempre foi inquestionável, pleno e absoluto. Mas eu imagino que ela tomou alguns instantes para que aquilo penetrasse na sua alma. De novo, Maria, silenciosa como a paz. Vamos imaginar como é que o céu estava nesse momento. Eu imagino que o céu estava em festa. E eu imagino Deus sorrindo. Ele sabia quem era Maria, mas não estava tudo definido. Nós não podemos esquecer que Deus nunca retira a liberdade das suas criaturas. E ele não retirou a liberdade de Maria. Ela poderia recusar. Embora ele soubesse que ela não recusaria nada a ele, mas
ele também sabia que existia liberdade para ela dizer não, por medo, às vezes até por uma, uma excessiva, né, liberdade. E o seu sim tinha que ser livre. E dá para a gente imaginar agora uma das cenas mais belas. Eu sou cheia de imaginação, né? Maria olhando para o céu, olhando direto para Deus, Deus se mostrando para ela. Então ela disse uma das palavras mais preciosas das Sagradas Escrituras. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ali, uma nova aurora começava para nós, para todos nós. Durante todo o tempo, ela esteve só. Ela não teve ninguém com quem compartilhar o que estava acontecendo. Maria assumiu o mistério em total solidão, com infinita humildade, enorme maturidade e naturalidade. Ela estava diante de um abismo profundo e desconhecido. Ela poderia ter parado, paralisada, mas a jovem Maria tinha motivos para não se deter. A sua fé já era madura, seu amor a inundava. Então, Maria passa por cima de todas as estranhezas, todas as perguntas que poderia ainda fazer, e cheia de paz, humildade e doçura, ela salta, ela confia, ela permite e ela se entrega. Ali ela nos ensina: Deus é mistério e seus desígnios são também um mistério. Diante do mistério, o mistério de Deus, quando nos sentimos diante de um abismo, Maria nos diz: confia, permite, se entrega. Para dizer sim, primeiro é preciso crer. E o que é crer? Crer é confiar, crer é permitir, crer principalmente é aderir, é entregar-se. Só acreditamos se amamos. Essa é a relação com Deus que Maria nos ensina a ter, acreditar e confiar naquele que amamos e que nos amou primeiro e nos ama por toda a eternidade. Crer é amar. Quando o anjo anunciou a Maria, falou que ela ia conceber do Espírito Santo, ele conta a ela também sobre a gravidez de sua prima Isabel. E ele adiciona um dado que parece assim tão desproporcional com que ele tinha acabado de dizer, que ela seria a mãe do Salvador. E ele inclui esse detalhe. Ele fala da gravidez de Isabel e ele fala: para Deus nada é impossível, porque Isabel já era idosa e era estéril. E daí, de novo, eu começo a pensar: será que o anjo estava falando palavras de Deus para Maria? Será que era necessário falar para Maria que para Deus nada é impossível? Ela não tinha dúvidas sobre nada com relação a Deus. Ela confiava absolutamente em Deus. Então me vem para mim esse para Deus nada é impossível não foi dito para Maria. Deus queria que essa frase um dia viesse a ser escrita como ela está nos evangelhos.
e que fosse lida por todos os séculos, por todas as gentes. Ele falava isso para nós, para mim, para cada uma de vocês. Deus já nos amava profundamente e já sabia o quanto nós iríamos duvidar disso, o quanto a nossa confiança é pequena, né? Quanto a nossa confiança é pequena. E ele queria nos dizer, ele queria nos garantir que tudo ele pode fazer por nós e para nós. E o anjo, quando ele fala, né, tá? Que também Isabel concebeu, né? E este é o sexto mês, né? é, de Isabel, a gente sabe que Maria vai visitar Isabel, né? E daí uma pergunta: não seria mais lógico, humanamente mais lógico, que Maria nem conseguisse ouvir mais nada, tão imersa em admiração e espanto ela estava depois da revelação do anjo? Também não seria esperado que ela ficasse em casa para cuidar de si e da criança que carregava em seu ventre? Será que não seria mais lógico? Pelo menos humanamente mais lógico? Maria não seguia a lógica humana. E aqui está algo que nós podemos também aprender com o sim de Maria: não seguir a lógica humana, especialmente quando se trata do amor. Dizemos amar a Deus, mas seguimos uma lógica humana, não a lógica que Maria seguia, a lógica de Deus. Nós dizemos amar a Deus, mas a nossa confiança é muito pequena. Então, não é a lógica que Maria seguia, e é isso que ela quer nos ensinar. Ela amava a Deus sobre todas as coisas, mas ela sabia que amar a Deus, excluindo os outros, não era, ai, desculpa, não era absolutamente amar a Deus. Maria foi visitar Isabel porque amava o seu próximo. Não nos esqueçamos que, se nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos aquelas pessoas que nos incomodam, nós não estamos amando a Deus. Então, Maria amava a Deus no próximo. E ela foi visitar Isabel porque amava o próximo. E porque amava muitíssimo a Deus, foi apressadamente. Olha que interessante. Ela foi visitar Isabel porque amava o próximo, porque amava a Deus. E pelo amor imenso que ela tinha a Deus, ela não só foi visitar, ela foi apressadamente. E de novo a gente lembra de algumas partes daquelas frases que eu coloquei. Maria, silenciosa como a paz e atenta como um vigia. Então, o primeiro, que foi o chamado do anjo, né, o anúncio do anjo, foi um chamado e o sim a um mistério. Ela disse sim ao mistério. Na visitação, é o chamado e o sim a servir. E aqui, Maria nos ensina a dizer sim e servir. Isabel poderá descansar até que chegue sua hora, pois a mãe do seu Senhor está ali para servi-la, para cuidar da sua casa. E a gente pode lembrar, né? Eu lembro quando eu penso em Maria servindo a Isabel, né? A mãe de Deus servindo sua prima.
Eu lembro do ensinamento, né, de Jesus na última ceia, quando ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele fala: Eu vim para servir, não para ser servido. E Maria já fazia isso. Então, vamos ao próximo sim de Maria, que acontece no nascimento de Jesus. E que chamado ela recebeu para o nascimento de Jesus? O chamado e o sim ao despojamento de tudo e ao acolhimento de todos. Despojamento de tudo a gente até já conhece, mas a gente vai chegar também ao acolhimento de todos. Quando eles chegaram a Belém, não houve lugar para eles. Embora Belém era famoso de acolher todos os filhos de Davi. E eles eram também. Eles eram também. Mas não houve. E eles foram para onde? Para uma gruta. Naquela noite de inverno muito fria. Eles se abrigaram em um lugar frio, úmido e inundado pelo cheiro forte dos animais. Quando nos deparamos com lugares escondidos, a gente costuma dizer: naquele lugar, naquele lugar esquecido por Deus. Pois a gente pode dizer aqui: naquele lugar esquecido por Deus, o próprio Deus nasceria. Despojar-se de tudo. Ela nos dá esse recado. Não por nossa escolha, às vezes somos obrigados a despojar-nos de algo. Nem sempre nós escolhemos e somos obrigados. Não por escolha nossa. Com Maria não foi diferente. Não foi escolha estar nessa gruta. Eles procuraram incansavelmente por um lugar em Belém, mas não havia. Nós também devemos lutar por não precisar nos despojar daquilo que nos é necessário. Necessário, não o que temos em excesso. Esse é o risco que nós corremos. Lutar para não nos despojar daquilo que é excessivo. Nós devemos sim lutar para não nos despojar daquilo que nos é necessário. Mas e quando não há como evitar? Então, sim, imitamos a Maria, aceitamos em paz. Maria, silenciosa como a paz. E daí nós vamos ver a segunda parte, né? O acolhimento, o sim ao acolhimento de todos. Os pastores, né? Foram os primeiros a visitar Jesus. E os pastores eram homens rudes e de má fama. E o anjo apareceu a esses homens rudes e de má fama. E ele fala para eles: não temais. Quantas vezes o anjo sempre fala: não temais. Quantas vezes nós deveríamos fechar os olhos diante de um perigo, diante de uma incerteza e ouvir as mesmas palavras: não temais. Ele diz para os pastores que trazia uma boa nova, cheia de alegria para eles. E os pastores, que eram homens rudes e de má fama, acreditaram e se alegraram. E foram até Belém para ver a boa nova que eles nem sabiam o que seria. E com simplicidade e alegria, Maria acolhe aqueles homens rudes e de má fama, apresenta e fala a respeito de Jesus aos pastores. Deixa eu ver, acho que tá. Ela apresenta e fala de Jesus aos pastores. E os pastores saem a anunciar. Exatamente como nós deveríamos fazer. Ouvir a palavra e sair
a anunciar. Maria nos dá o exemplo de acolher aqueles que não têm boa fama, que não fazem o que é certo, que nos desagradam, aqueles que não pertencem à nossa igreja, aqueles que não têm as mesmas convicções, às vezes sobre política, que as nossas, enfim, aqueles de quem pensamos não serem bons, não serem tão bons ou nada bons. E Maria nos ensina, aberta como uma mãe, a acolher a todos. Tudo que estava acontecendo não era comum. Era tudo muito estranho para Maria, mas ela não se apressa em compreender o extraordinário e a paz permanece na pureza de sua alma. Maria conservava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. Maria, silenciosa como a paz. Podemos aprender isso com ela? Diante do incompreensível, diante daquelas coisas que acontecem no mundo e nos atingem, às vezes indiretamente, ou aquelas que acontecem conosco mesmo, e ficamos fazendo aquela pergunta: por que isso está acontecendo? Por que eu? Por que comigo? Maria nos ensina a não ter pressa em compreender, a confiar e permanecer em paz. E aqui eu queria dar um testemunho para vocês. Eu estava ainda assim, já tinha preparado tudo, mas eu gosto de repassar slides, né? E, e aconteceu comigo. Enquanto eu estava repassando os slides, eu recebi uma notícia que me entristeceu muito e que no mesmo momento eu fiz essa pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? E assim me chocou muito e eu sou muito manteiga derretida e eu chorei. E daí eu olhei e falei: Jaqueline, olha o que você está preparando. Olha o que você está querendo aprender com Maria, a silenciar, a não ter pressa em compreender, a confiar e permanecer em paz. E eu posso dizer para vocês que, assim, foi uma graça muito grande, porque a paz veio ao meu coração. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu experimentei exatamente isso. Não ter pressa em compreender e confiar, permanecer em paz. Chegamos à apresentação de Jesus no templo. E ali Maria é chamada e ela diz sim, a obediência, a humildade e a pobreza. A obediência fiel, eles foram ao templo, eles foram ao templo em Jerusalém apresentar Jesus, o filho primogênito, como era exigido pelas leis judaicas. Eles rejeitaram qualquer privilégio, pois não era qualquer filho, era o filho de Deus. E eles obedeceram. Depois, a profunda humildade de Maria, completamente pura de corpo e de alma, ela submeteu-se ao costume da época, ao costume judaico, do ritual de purificação que toda mulher se submetia após o parto. Ela era toda pura e ela humildemente submeteu-se a esse costume. E a preciosa pobreza? Eles ofereceram em sacrifício somente 2 rolinhas. É a preciosa pobreza. Aprender com Maria a obedecer sem considerar privilégios.
Aprender com Maria a agir com humildade sem considerar os direitos. E aprender com Maria a valorizar a pobreza tão preciosa aos olhos de Deus. E então, Maria e José encontram Simeão à entrada da porta, à entrada do templo. E Maria entrega Jesus a Simeão, aquele homem já tão velho, a quem Deus havia prometido que ele veria o Salvador. E Simeão o toma nos braços e louva o Senhor, porque ele viu o Salvador. Ele reconheceu. O Espírito Santo iluminou a ir até o templo naquele dia e a reconhecer Jesus nos braços de Maria. Depois do louvor, Simeão lhe diz, ele devolve Jesus a Maria. Opa, aqui não está a frase. Ele lhe diz, uma espada trespassará a sua alma. Então, na Anunciação, ela deu um sim ao mistério do amor. Na profecia de Simeão, ela deu sim ao mistério da dor. Pois é, mesmo que não compreendamos algo, mas se o mistério é de amor, nem pensamos em compreender. E quando não compreendemos, e nos causa dor. Então, quando é de amor, nós não nos preocupamos em compreender. Dizemos sim ao mistério do amor. E quando não compreendemos e nos causa dor, aí está uma oportunidade de aprender com Maria. Dizer sim nos momentos de dor. E o nosso último quadro, né? Que é Jesus perdido e encontrado no templo. Nesse episódio, mais uma vez, nós vamos aprender a não compreender e esperar. E dessa vez, com um acontecimento bem real para nós. Sem avisar os seus pais, Jesus ficou em Jerusalém, quando eles voltaram para Nazaré. E, naquele momento, Maria nos prova ser criatura. Porque a gente sempre pensa em Maria só como santa e não como criatura. E nesse momento ela nos prova. Ela não nos deixa duvidar da sua humanidade, porque ela, naquele momento, é uma mãe como nós. É uma mãe que havia perdido seu filho e que não esperou nem um instante e voltou correndo a Jerusalém para buscar o seu menino. E quando ela encontra, né? Ela o encontra, ela vê Jesus ensinando os doutores da lei. E eles estavam extasiados com a inteligência do seu filho. E o que fez Maria ao encontrar Jesus ali? Será que ela se deteve diante daquela cena antes de abordá-lo? Será que ela parou para entender a cena antes de falar com ele? Será que a sua aflição era tamanha que nem percebeu esse despertar da vida missionária de Cristo? Será que ela conseguiu ver que existia algo por detrás daquela cena? Uma mãe, ao encontrar seu filho depois de tanta aflição, provavelmente não conseguiria enxergar nada à sua volta. Ela só veria o seu filho. Isso é o que aconteceria com qualquer mãe.
mas era Maria. Para ela, já não havia pressa. Ela sempre prestava atenção em tudo que acontecia com seu filho. Onde estava seu filho, ela estava atenta, sempre. E no seu coração reinou a paz. E ela deve ter intuído que aquele momento era importante também. Então, ela parou, ela olhou, ela ouviu e ela também se admirou. Finalmente, ela faz a pergunta a ele: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E aí nós vamos conhecer o chamado e o sim à missão de Jesus. E Jesus responde a Maria: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? De uma forma tão estranha, Jesus anuncia sua missão a seus pais. Uma resposta que parece tão fria, tão rude para nós, né? A nossa impressão é essa. O nosso olhar é esse. Quanto nosso olhar impulsivo nos atrapalha a aprender as coisas de Deus. Temos que aprender a silenciar e esperar até que o Espírito Santo ilumine as coisas que nos confundem. Temos que imitar Maria. Ela também não compreendeu e ela nada falou. Ela confiava de forma absoluta em Deus. Sabia que em tudo havia a amorosa presença de Deus. Ela silenciou e guardou em seu coração. Maria, silenciosa como a paz. Ele começa a preparar Maria também para uma missão. Mas antes, ele declara naquela frase a sua total obediência a Deus e a sua entrega à sua missão. Quando Jesus fala à sua mãe que devia estar na casa do Pai, estar na casa do Pai é obedecer a Deus, é cumprir com a missão que Deus deu a ele. Mas parecia sim que ele queria se distanciar dos seus pais. E de uma certa forma, sim, ele estava ensinando a seus pais. Ele estava anunciando o que um dia ia acontecer, que ele ia sim se distanciar deles. E por que que ele precisava se distanciar de Maria? Porque ele estava começando a preparar Maria também para uma missão, para para ela ser mais do que a mãe que o gerou. Ele a preparava, ele, ele precisava que ela se afastasse um pouco do seu papel de mãe humana. Por isso ele se afastou dela. Ele se afastou da mãe humana para ensiná-la. Olha, você vai ter que se afastar desse papel de mãe que me gerou, porque ele queria transformá-la, que ela fosse uma mãe espiritual. Então, por isso Maria guardava tudo no seu coração e silenciava, mesmo sem compreender. Ela sabia que havia uma razão. Ela não compreendia, mas ela esperava. E naquele momento já era uma pedagogia de Jesus. Era como se ele predizia a ela: olha, você vai ter que experimentar afastar-se de mim, porque eu quero te transformar em algo
mais do que uma mãe natural, uma mãe espiritual. O chamado e o sim à nova missão de Maria. No momento em que a espada trespassava seu coração, Jesus nos oferece a sua mãe. E Maria silenciou e se abriu a esse novo mistério, o de ser a nossa mãe. Ali a gente ganhou a nossa mãe, né? E eu termino aqui, não vou terminar ainda, só vou falar, repetir aquela frase, né? Maria silenciosa como a paz, atenta como um vigia e aberta como uma mãe. Essa frase, ela contém tudo o que nós podemos aprender com Maria. Mas eu queria ler um textozinho que está num livro que se chama O Silêncio de Maria, que eu recomendo a todas lerem, tá? É a evocação da capa. Mãe do silêncio e da humanidade, tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. Tu és disponibilidade e receptividade. Tu és fecundidade e plenitude. Tu és atenção e solicitude pelos irmãos. Estás revestida de fortaleza. Resplandecem em ti a maturidade humana e a elegância espiritual. És senhora de ti, mesmo antes de ser Nossa Senhora. Em ti não existe dispersão. Em um ato simples e total, tua alma, toda imóvel, está paralisada e identificada com o Senhor. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. O mistério total te envolve, te penetra e te possui. Ocupa e integra todo o teu ser. Parece que em ti tudo ficou parado, tudo se identificou contigo. O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a mulher, Deus. Tudo ficou assumido em ti e divinizado. Jamais se viu figura humana de tamanha doçura, nem se voltará a ver nesta terra uma mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto, teu silêncio não é ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor e, ao mesmo tempo, atenta aos irmãos, como em Caná. A comunicação nunca é tão profunda como quando não se diz nada, e o silêncio nunca é tão eloquente como quando nada se comunica. Faz-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e radiação. Não é encolhimento, e sim projeção. Faz-nos compreender que para derramar é preciso preencher-se. Afoga-se o mundo no mar da dispersão, e não é possível amar os irmãos com um coração disperso. Faz-nos compreender que o apostolado sem silêncio é alienação e que o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos em teu manto de silêncio e comunica-nos a fortaleza de tua fé, a altura de tua esperança e a profundidade de teu amor. Fica, Mãe, com os que ficam e vem com os que partem. Ó Mãe admirável do silêncio. E eu só queria deixar um recadinho com vocês, é uma propaganda, tá? Ao fim dessa formação, que é o apostolado Mãe Amável. O apostolado Mãe Amável trabalha é, apresentando um retiro de consagração a Maria. E todas são convidadas, porque consagrar-se a Maria é um caminho para aprender com ela. Não é no momento da consagração, não. A consagração
longo caminho, que a gente só começa com um ato de consagração. Então, para quem quiser, anotem aí o nosso Instagram, @mãeamável.br. Peraí, deixa eu parar. Pronto. É isso, gente, que eu tinha a Saúde, falar informação. sobre o Sim de Maria. Muito